Olá, pessoal. Bom, hoje nós vamos falar sobre genética, certo? E para a gente começar a falar sobre genética, nós precisamos entender um pouco sobre a constituição dos seres vivos. Ok. Bom, os seres vivos, eles apresentam algumas semelhanças, tá? Todos eles, né, entre si. A primeira semelhança seria em relação à organização celular. A segunda semelhança seria com relação ao metabolismo, ou seja, como eles processam proteínas, enfim, né? Como eles fazem a síntese de várias substâncias aí no organismo, certo? A outra questão seria com relação ao material genético. Que em sua grande maioria é realizado, aliás, é processado, né, através do DNA. E a outra questão seria a capacidade de se reproduzir. Ok? Então, com relação à capacidade de reprodução, nós podemos dizer que permite aos seres vivos gerarem descendentes semelhantes, certo? E dessa forma garantir o sucesso aí da perpetuação das espécies, né? Da continuidade aí dessas espécies. Bom, essa transferência aí de características, né? De uma geração para outra, ela acontece a partir da transferência do material genético, certo? Então, o que acontece? O DNA, ele existe na maior parte dos seres vivos, tá? Maioria dos seres vivos. Com exceção de alguns vírus, né? Esses vírus, na verdade, eles têm o material genético conhecido como RNA, certo? Inclusive o coronavírus, né? Que a gente está aí vendo esse assunto no momento, ele tem RNA. E eu estava vendo aqui que numa entrevista aí da Super Abril, alguns estudos, eles examinaram a amostra do SARS, né? Que foi o vírus anterior ao corona. E você tem quase 80% do material genético do coronavírus, ele coincide com o material do antigo SARS, certo? E é constituído por RNA, certo? Então, em alguns vírus. Esse material genético do DNA, ele vai determinar as características, certo? As características dos seres vivos, né? E essas características, no caso do DNA, elas se encontram dentro do núcleo. Por isso que o DNA é conhecido, né, como ácido ribonucleico. Por quê? Porque essas informações estão dentro do núcleo, tá? Essa transmissão de características, ela vem a partir dos diversos tipos de reprodução, certo? Que podem ser reprodução assexuada, sexuada, com fecundação direta ou indireta. De qualquer forma, em qualquer caso, de qualquer uma delas,
existe essa transmissão do material genético, certo? Bom, essa transmissão do material genético aí que vem a partir do DNA, ela permite transferir informações, né, para a célula de forma que ela se organize, né, através de diferentes tipos de tecidos, diferentes tipos de órgãos e diferentes funções que elas vão realizar, além de determinar as características dos seres vivos, certo? Bom, a gente precisa entender qual que é a diferença do DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, que está presente na maior parte dos seres vivos, e do RNA, que é o ácido ribonucleico, presente em algumas espécies de vírus, conforme eu falei. Bom, começa por aqui, ó. A gente pode ver que o RNA e o DNA, eles são constituídos de fitas, sendo que, no caso do DNA, é uma fita dupla, conhecida como dupla hélice. E no caso do RNA, é uma fita simples, certo? Eles são constituídos, né, tanto no caso do DNA quanto o RNA, por unidades menores do que ele, certo? Essas unidades são conhecidas, são chamadas de nucleotídeos, certo? E elas estão dispersas aí nesses filamentos, aí nessas fitas simples ou na fita dupla, certo? No caso do DNA. E aí ela forma essa estrutura aí que parece esse espiral, tá? No caso de organismos eucariontes, né, ou eucarióticos, como nós mesmos, né, nós temos mais de uma molécula de DNA presente aí no organismo, certo? Essas moléculas, elas se associam, elas se juntam, né, e se formam, se associam as moléculas a uma proteína, certo? E no momento que elas se associam, elas formam, processam aí a formação de um cromossomo, certo? Esses pequenos trechos aí que eu comentei, que são os nucleotídeos, quando eles são associados, eles têm a função de sintetizar, né, ou seja, processar as proteínas. E existe uma organela dentro do núcleo que ela é responsável somente por fazer isso, certo? O processamento dessas proteínas. Então, essa organela que faz, né, que tem essa função dentro da célula, é o ribossomo, tá? Então, dentro do ribossomo, ele organiza os nucleotídeos e processa aí as proteínas que são aí sintetizadas através dele, tá? Bem, além de a gente identificar essa diferença aqui do DNA e do RNA, que tem relação com a dupla e a fita simples, a gente percebe que eles são ligados a bases nitrogenadas. Que são os nucleotídeos aí responsáveis pela união aí da proteína. Então, assim, a diferença entre o DNA e o RNA é que essas bases, elas sempre estão pareadas, certo? No DNA, nós vamos ter o pareamento da adenina com a timina e da guanina com a citosina. No RNA, a única coisa que vai modificar é que o pareamento vai ser da adenina com a uracila e da guanina vai permanecer com a citosina, certo? Então, a diferença do RNA para o DNA, primeiro, é a questão da fita simples para a fita dupla, né? Também que ele tem essas bases nitrogenadas diferentes, no caso da timina, que vai trocar pela uracila. Que ele é relacionado, no caso, o RNA, à produção de proteína, certo? A síntese aí da produção de proteína dentro do ribossomo, tá? E o RNA permite fazer o quê? Uma cópia, né, do material da fita do DNA, certo? E aí, a partir do momento que ele faz essa cópia, ele pode traduzir e replicar essa cópia, que aí é uma coisa mais específica que a gente pode falar mais pra frente, certo?
E isso tudo, essa transcrição, essa duplicação, é sempre a partir da molécula do DNA, certo? Mas quem consegue fazer essa duplicação e essa cópia é o RNA.